6 minutos, seguindo com as informações que já havíamos adiantado. O Kleber, mais uma vez, seja bem-vindo. Vai ficar aqui, então, mediando essa conversa que nós teremos com o vereador Bruno Curvina. Destaco aqui a presença do nosso amigo Giovanni Leal, do nosso amigo Henrique, aí do Pedras Verdes, com certeza junto com a gente por aqui também. Kleber, fica à vontade. Pois é, mais uma vez, bom dia, né? E como já havíamos anunciado, hoje nós estamos recebendo aqui o vereador Dr. Bruno Curvina, para falar, né, a respeito. Ele foi citado na entrevista na última sexta-feira, foi sexta, né? Na última sexta-feira, aí pelo deputado Fred Maia. Dentre os assuntos que foram abordados aqui, logicamente aquela foto polêmica, né, que causou todo um alvoroço aí na imprensa, alvoroço nos bastidores da política, e nada melhor do que chamar o Bruno para vir aqui também dar a sua versão, né, sobre os fatos. Então a gente agradece o aceite do convite, Bruno, e seja bem-vindo ao programa Tribuna 101. Bom dia, Clebinho, bom dia, Vinícius, bom dia, Antônio Carlos, aos amigos aqui Giovanni Leal e Henrique Pedras que estão presentes conosco, e a toda a população de Pedreiras que nos ouve nesse momento, né? Um bom dia a todos. Clebinho, a gente veio aqui, foi nem para falar realmente em polêmicas, a gente veio aqui mais fazer um apurado do nosso mandato nesses últimos 9 meses, né? Estamos agora completando hoje 9 meses de mandato, né? E hoje 36 anos da Rádio Cidade. E hoje também, num dia muito especial, né? Que estou esperando o bolo, deve estar saindo ali com... O negócio está tão bom assim não. Mas quero aqui já parabenizar você, né, por ser esse empresário de sucesso aqui, que sempre veio à frente, né, na nossa região do Médio Mearim, com a Rádio FM Cidade. A todas as pessoas que já passaram aqui pelo programa Tribuna, né, o próprio Coutinho Neto que está aqui, Cleiton Souza, Sandro Wagner, né, nosso amigo Ribinha que está nos ouvindo aí nos 4 cantos da cidade. Né, a todos vocês um bom dia, né, e parabéns por esse empreendimento gigantesco que tanto chama a atenção do povo de Pedreiras e Médio Mearim. Clebinho, hoje, como eu falei, estamos completando 9 meses como no cargo de vereador. Como você sabe, eu já tinha sido vereador um mandato, fui por 4 anos vereador aqui em Pedreiras, presidente da Câmara Municipal por esses 4 anos. E nesse decorrer nós adquirimos uma experiência política, né? O nosso mandato, se você observar, foi bem diferente do mandato passado. Nesse mandato a gente procurou não apenas fazer aquelas indicações de consertar uma rua, tampar um buraco, mas a gente procurou realmente situações que estavam interferindo na vida das pessoas para poder buscar soluções viáveis à medida da altura que nos comporta, né, como vereador, como legislador. A primeira bandeira que nós levantamos no começo do ano foi com relação à questão da segurança pública. Nós fomos o autor da indicação que iniciou aquele emaranhado, aquelas várias audiências públicas, né, onde a gente conseguiu, pela segunda vez na história da Câmara Municipal de Pedreiras, reunir 2 câmaras, a Câmara Municipal de Pedreiras e a Câmara Municipal de Trizidela. Fizemos aí uma grande mexida, fomos até São Luís, conversamos com o secretário de Estado e de lá para cá você pôde ver uma diferença, uma resposta, né, com relação aos índices. Os próprios números mostram que a segurança pública nos últimos 9 meses melhorou bastante, deu um salto de segurança. Não só pelas mudanças, né? Eu acho até que a gente tem que levar em conta tudo que foi agregado. Por exemplo, nós tivemos reforço no número de policiais, que claro, a gente sabe que na realidade, uma das demandas mais faladas, né? Todos os momentos que foram tratados desse assunto, um dos temas que mais se falou foi essa demanda de policiais, né? Disponibilidade, aumentar o contingente, enfim. Esse foi um dos propósitos aí, inclusive, dessas audiências, né? E essa audiência trouxe o resultado. Veio o aumento no número de policiais, veio o aumento de viaturas, né? A gente recebeu 2 novas viaturas aqui para Pedreiras. Naquela oportunidade também reservamos algumas motos. Agora mais o deputado estadual Fred Maia trouxe aí mais 2 motos aqui para reforçar. Então todo esse trabalho começou lá atrás, quando a gente iniciou nosso mandato. Que queira que não, a gente tem um pouquinho de participação em tudo isso aí. Outras situações também que a gente abraçou foi a questão do concurso público de Pedreiras. A gente viu que ontem, né, graças a Deus, a gente conseguiu... Saiu o edital, saiu já o edital de convocação, né,
Claro, mérito total da prefeitura. Essa convocação que saiu ontem, vereador, foi com relação aos guardas. Todas as áreas lá, foi geral. Porque eu olhei só de guardas. Não, vieram todas as áreas em geral vieram. A gente, como eu falei, mérito da prefeita Vanessa Maia. Ela cumpriu com a palavra dela, ela convocou as pessoas. Segurou a questão, inclusive. A questão jurídica lá que teve, né, no momento que ela precisou, ela segurou. Eu aqui não querendo jogar uma brasa para a história, mas a prefeita Vanessa Maia, ela teve muita coragem, porque não é todo gestor que confronta uma indicação do Ministério Público, né? O Ministério Público, com toda certeza. Então, como eu estou falando, esse mérito, em nenhum momento eu quis tirar esse mérito dela. Pelo contrário, agora tem alguns pontos que nós, como legisladores, temos que acompanhar. Por exemplo, a demora que houve nesse intervalo aí para ser a convocação. Todo momento a gente estava lá, cobrando a prefeita, dando... Mas não era um trâmite normal? Não, já poderia ter chamado há mais de mês já. O juiz já tinha dado a sentença já há uns 2, 3 meses atrás. Então já poderia ter sido feito isso. E a gente continuou com essa cobrança aqui. Agora mesmo, alguns pontos específicos. Ontem à noite, quando saiu o edital, os enfermeiros a lista de enfermeiros não estava lá. A gente foi atrás, conseguiu, o pessoal reeditou a lista. E, então, esse é o nosso trabalho. Nosso trabalho como legislador é estar apontando algumas situações específicas ali para o poder público que executa, né, dar andamento da melhor forma possível. Questão dos postos de saúde de Pedreiras, que a gente também fez uma reclamação na Câmara Municipal. Quando eu fui procurado pelo Conselho Municipal de Saúde, juntamente com os agentes comunitários de saúde, eles fizeram uma reunião comigo e pediram meu apoio nessa situação. Eu disse, pessoal, vamos ver se realmente a população concorda com isso. Vamos fazer um abaixo-assinado. Pessoas do bairro do Engenho e Vila das Palmeiras. Os agentes de saúde me trouxeram 1.500 assinaturas. Né? Eles têm um levantamento que lá tem mais ou menos 3.000 pessoas e eles conseguiram metade da população que não queriam que o posto de saúde do bairro do Engenho e Vila das Palmeiras fosse naquela localidade que está sendo construído hoje. Entendeu? Então, claro, como é que eu vou me dispor com 1.500 pessoas que estão procurando o meu apoio nessa situação? Eu fui, até porque o projeto inicial desse posto de saúde, quando foi levado para Brasília, ele não era naquele local ali no final, depois das torres lá no povoado Belém. Ele era ali atrás da FAESP. O projeto inicial, que foi mandado para Brasília, lá era para ser atrás da FAESP. Todo mundo concordou, porque realmente é um local de melhor acesso. Né? Esse local que está sendo colocado hoje, posto de saúde, não tem nenhuma infraestrutura. Atrás da FAESP não tem um loteamento? Lá, seria lá. O terreno seria lá. O município tem? Disponibiliza? Não, eles teriam, da mesma forma que compraram aqui, iriam comprar lá, acredito eu. Né? E lá tem infraestrutura. Nesse local que tem hoje, eles estão tendo até uma dificuldade, porque nem energia elétrica tem. A Equatorial foi acionada até juridicamente para poder colocar energia elétrica lá, não tem pavimentação, não tem... Então toda a infraestrutura que o Ministério da Saúde solicita que tenha, ainda não tem naquele local. Então essa foi uma cobrança nossa, como vereador, representando aquelas pessoas. Mas... Esse imbróglio aí já vem de quanto tempo, Bruno? Não, desde o começo do ano. Desde o começo do ano. Da questão do local? Do local, na realidade, quando colocaram uma placa no local, que os agentes de saúde se mobilizaram para poder ver, porque realmente eles foram pegos de surpresas, porque eles imaginaram que fosse atrás da FAESP. Quando veio aquele local lá, que tipo... Você imagina, a pessoa que mora na Vila das Palmeiras ia andando até lá, você conhece lá, né? Sim. O local, depois das torres, não é um morro ali, eu acho que é o mais alto de Pedreiras, aquele dali. E realmente ainda tem a parte de pissarra para você chegar lá e é bem complicado o acesso. Então, eu, como vereador, está dentro do meu mandato, eu fiz questão em solicitar, até porque naquele momento não tinha sido adquirido o terreno ainda. Mas quando o terreno veio para a Câmara, a votação, eu apoiei. Eu votei a favor da compra do terreno, porque na minha cabeça, se eu tivesse a oportunidade... Desse terreno do lado... Desse que você não... Agora, que você não... Que eu não concordei, mas apoiei. Entendeu? Não concordei, mas apoiei, porque o meu interesse é que venha a infraestrutura para a cidade. A gente sabe que hoje
pode não valer a pena, mas daqui a 5, 10 anos pode ser que lá, né, venha a infraestrutura e possa vir alocar. Mas as pessoas que irão utilizar hoje vão ter um problema sério lá de questão de acessibilidade. Né? Isso que foi uma das questões nossas aqui. Com relação aos campos de futebol, outras situações também que a gente veio firme. O campo do Mutirão, em Pedreiras hoje, Clebinho, existem 3 campos que a população utiliza dentro da cidade. Existe o campo do Diogo, o campo do Boiadão e o campo do Mutirão. São os únicos 3 campos que existem hoje em funcionamento público da cidade. Público, né? Tem outros particulares. Quando o pessoal do Mutirão me procurou, Bruno, o projeto que veio lá, foram 2 projetos, um projeto do Estado e um do governo federal. A areninha do Estado veio lá para o Mutirão. E a areninha do governo federal, do André Fufuca, veio para o Boiadão. Aonde que colocam a bendita areninha? Em cima do campo de futebol. Então lá no Mutirão a gente conseguiu que o pessoal foi atrás, a prefeita, a Vanessa, foi, e o loteamento vizinho, ele vai doar uma parte ali anexa ao campo. Ali do outro lado, no caso. Atrás ali, quando você tem a avenida, à direita fica onde vai ser a areninha, aqui era o campo, antes era o campo, agora vai ser a areninha, e depois vai ser o campo. Né? E depois vai ser o campo. O nosso pedido foi que mantivesse o campo e jogasse a areninha para o terreno novo, para que o pessoal não ficasse parado. Resultado, hoje não está tendo futebol. A gente sabe que é uma obra do Estado, às vezes dá aquela paralisação. Então, no mínimo 6 meses aí, sem o pessoal do bairro ter um local para jogar futebol. Mas ali você há de convir que, além da areninha, está sendo feito também uma super estrutura de escoamento de água, né? Então, já tinha lá, só estão dobrando, só estão aumentando lá. Estão ampliando, então... Não, mas entenda. Quer não é uma obra simples também, né? Estão preocupados com outras situações. Não adianta também fazer para daqui a pouco ter um problema. No inverno, ter um problema com uma estrutura. Mas interferir em que no campo? Bom, ali tem água, né, meu? Não, mas você está botando o cano ali. Mas você pode colocar lá e com campo. Não, assim, porque se você já foi na localidade, lá já tem uma rede de manilhas. Eles estão apenas colocando uma segunda rede ao lado lá, que não iria interferir nada no campo lá, futebol. Tanto é que o bendito campo vai sair, só que do outro lado. Foi outro pedido que a gente fez. Coloca o campo logo agora, faz uma raspagem, as máquinas estão todas lá, faz uma raspagem, deixa pro pessoal jogar. Ainda não fomos atendidos nisso. Da mesma forma, lá no bairro do Boiadão, o campo de futebol que existe lá, a areninha veio para ser colocada em cima do campo de futebol. Então, você sabe que, não sei se você joga bola, mas algumas pessoas que já foi bom disso. Quem joga só site, às vezes não joga campo. Quem joga campo, às vezes não joga só site. O pessoal que gosta de jogar o campo, não aceitou bem a questão do só site. E até porque ali é uma área de alagamento. Aquela área lá do campo do Boiadão é uma área de alagamento. Então você há de convir que quando você vai fazer todo um beneficiamento, né, que no mínimo lá para não destruir essa areninha, vai ter que ser feito um levante do terreno. Entendeu? E o que vai acontecer com as áreas vizinhas, com as casas vizinhas, quando esse terreno de lá que é alagado levantar? As casas vão ter a tendência mais fácil de alagar. Entendeu? E então isso é uma discussão que a gente tentou levar até a prefeita. Você chegou a conversar com os engenheiros da obra, alguém que possa dar uma orientação técnica nesse sentido? Mutirão ou Boiadão? Não, você está falando das obras que podem vir a causar problema. Dessa que pode vir a causar problema para os moradores lá do bairro. Você chegou a conversar com a gente conversou os engenheiros responsáveis? A gente pediu... É interessante, né? O cara que está vindo, sabe? Depois... Até para você ficar respaldado no sentido de se lá na frente der problema, assim, a culpa foi do engenheiro aqui. Pois é, mas o que a gente viu? O engenheiro, ele só vai atuar quando a obra já tiver de início. Ele não vai simplesmente fazer um levantamento técnico antes. Não, faz sim. Não, mas entenda, já foi topografia, feito, toda... Pois é, mas o nosso pedido maior, Clebinho, é que mantivesse o campo e fosse colocada essa estrutura em outro local, porque aí você teria duas situações. Hoje você está trocando uma pela outra. Por que não a gente acrescentar? Entendeu? O nosso pedido é esse, que em vez de você trocar um dispositivo por outro, você tivesse 2 dispositivos no mesmo bairro. Assim como no campo do Mutirão vai ter um campo e uma areninha, no Boiadão iria ter um campo e uma areninha. Entendeu? Então, não seria bem mais cômodo para a população? Então, esses, Clebinho, são alguns pontos específicos que eu não considero, quando a gente abre uma discussão dessa,
um movimento de oposição. Eu não considero, porque eu acho que é Não, é orientação para melhorar, né? Se você está apontando alguma questão que, no seu entendimento, vai haver um problema lá na frente, logicamente que é o papel do vereador isso daí, é fiscalizar, questionar, né? Isso é um papel fundamental do vereador. Mas aí começa o nosso problema não com a prefeita, mas com o esposo da prefeita. Porque o homem é ruim de questionamento, ele não gosta de ser questionado. Ele tem uma dificuldade muito grande de ouvir um questionamento. Entendeu? Na última semana, a gente foi aqui, ficou perplexo com a maneira que ele tratou o meu irmão, diretor clínico do hospital, ele demitiu aqui ao vivo. Eu não sei nem... Olha, eu vou até fazer uma pausa aqui, nesse sentido, certo. Porque eu estava aqui presente e talvez possa, até quem não estivesse aqui, talvez possa ter entendido dessa forma. Eu olhei um canal, acho que um blog, falando a respeito dessa questão de que teria demitido ao vivo. Eu realmente não vi essa demissão ao vivo. O que eu vi foi o deputado virar aqui, tinha o vereador Natan. Hoje eu vou perguntar para ele. E ter falado para o Natan, tipo assim, sendo assim, até ouvir ou alguma coisa relacionada a uma indicação do vereador Natan. Não, deixa eu lhe explicar a situação que aconteceu. E aí não houve uma demissão ao vivo aqui. Deixa eu até para não ser injusto. Não, tudo e bem. A gente não tem que abrir outro espaço para explicar o que já... Aí o que acontece é que pegaram Mas informação... ele foi demitido. Resumindo, ele foi demitido. Posteriormente foi demitido. Resumido. Entendeu? Deixa eu ver aqui. Então, o que acontece? Qual foi a nossa indagação? Você sabe que eu sou médico, trabalhei no hospital até na época da eleição, eu trabalhei lá no hospital de Pedreiras. E a gente conseguiu um vínculo, né, de amizade com as pessoas que estão lá. Em nenhum momento, a minha crítica foi com relação ao corpo clínico do hospital. Foi sobre a estrutura que eles têm para trabalhar. Entendeu? A primeira reclamação que eu fiz... não foi, eu sempre digo, quando se trata de saúde, eu procuro ser bem assim, precavido para que a gente não coloque ninguém em saia justa, porque a gente está tratando de vidas, né? Não fica uma situação chata quando a gente trata disso aí. Às vezes uma consequência pode levar a um óbito. Então, eu procuro ser bem justo nesse tipo de situação, até porque a gente trabalha lá diretamente com essas pessoas. O que é que eu fiz? Primeiramente, eu perguntei como está a situação lá. Até porque, Clebinho, por várias vezes esse ano, várias vezes, não foi uma, duas, nem 10 vezes não, eu fui chamado lá para ajudar as pessoas que lá estão, porque eu tenho uma experiência, graças a Deus, eu tenho uma técnica que a maioria dos colegas que estão lá, fui eu que ensinei a entubar um paciente. Entendeu? Então, quando eles têm uma intubação difícil, eles procuram me chamar. Os enfermeiros que estão lá, sempre que tem uma dificuldade, eles procuram me convidar para ir lá também ajudar. E eu moro vizinho ao hospital, não tenho dificuldade nenhuma em ir lá no hospital. Quando eu estou em casa, eu vou lá e dou esse apoio lá. E quando a gente está lá, a gente vê essa precariedade. O laringoscópio, que foi o fruto de toda essa questão, vilão dessa história aí, é o material que você utiliza para intubação. Nós fazemos medicina de guerra aqui. Então, quando esse bendito laringoscópio, a bendita luz dele não acende, a gente dá um jeito ali e vai conseguindo entubar o paciente. A gente treinou outras pessoas que estão lá para isso. Agora, poxa, é bem mais difícil do que da maneira normal, quando o material está todo colocado. Tanto é que depois daquela bendita entrevista, no outro dia foi resolvido a situação lá. A situação, as reclamações que a gente fez, no outro dia foi resolvido lá, o ventilador que estava com problema foi resolvido, e outras situações foram resolvidas. Então o que a gente pediu foi só isso, eu só fiz uma indicação pedindo uma manutenção. E eu consegui, graças a Deus, né, porque foi resolvida a situação. Em nenhum momento eu falei da questão do laringo, porque eu achei realmente o fim do Bruno, vereador, mas como foi colocado aqui, essa questão, esse problema que você alega ter tomado conhecimento por conta da amizade que você tem com as pessoas que estão lá, com os profissionais, ela chegou por intermédio desses seus colegas profissionais. Mas o seu irmão, como diretor clínico, ele não tinha conhecimento dessa questão? Ele tinha conhecimento e ele tem ofício em mãos que foi informado à secretária de saúde, ao responsável lá, que é o Ivan, e a própria prefeita, que eu mesmo mandei para ela, bem aqui uma mensagem que eu vou já lhe mostrar, avisando uma semana antes sobre essa situação. E eu tive o silêncio como resposta.
Então, tudo isso aí, Clevinho, eu pensei, do jeito que você está pensando, poxa, por que não foi feito? Eu fiz. Todo esse trâmite de começo, meio e fim, eu fiz. Então, se tivesse alguém para ser demitido, tem que ser demitido da secretária até a prefeita. Então estava havendo uma reclamação por conta desse equipamento que estava quebrado. A luz, isso, é a luz, aí tem um ventilador que estava com problema, tinha os campos lá que estavam. Algumas situações pontuais, nada demais, nada que levasse a um risco maior, entendeu? Mas apenas de manutenção. Você aqui, de vez em quando, seu microfone não quebra? Você não precisa de alguém para fazer uma manutenção? Então é basicamente isso. Você tem 4 microfones, quebrou um, você vai mandar um para manutenção. Entendeu? Acho que não sei se o Vinícius aqui já fez essa reclamação para você. Muitas vezes. Mas acontece em qualquer serviço. Mas quando a gente está tratando de saúde, requer um pouco mais de agilidade. Claro. Entendeu? Então é apenas essa situação que a gente colocou em discussão. Em nenhum momento eu apontei, eu me impressionei, porque realmente o pessoal comprou um laringoscópio novo. Isso me deixou realmente irritado, porque os colegas lá estão trabalhando numa pressão muito grande. O fluxo de pacientes em Pedreiras é um fluxo gigantesco. Entendeu? Então tudo isso aí, Clebinho, é fruto de um desgaste. A gente vem tendo um desgaste, cada reclamação que a gente faz vira um desgaste. E o governo... Fala no relacionamento, com a gestão. Com a gestão. Então, qual é a resposta que eu recebo? Toda vez que eu faço uma situação, que eu coloco uma situação, uma pessoa que eu indiquei é demitida. O Rivaldo foi demitido, a Eremilde foi demitida, o Cisnaldo foi demitido, os secretários que votaram em mim foram demitidos. Então, e a gente engolindo. Até que chegou um ponto que a gente não tem mais o que fazer. O que eu estou fazendo aqui? Em nenhum momento, para você ter noção, nós estamos em 9 meses de governo. Eu fui chamado em uma reunião desses 9 meses aqui. E a gente tinha um grupo em comum dos vereadores de situação, e esse grupo era, você podia, se gritasse lá, e o eco ia ecoar lá por 1000 anos, porque ninguém falava nada nesse grupo. Aí depois eu descobri que existia outro grupo sem mim. Entendeu? Até que eu saí do bendito grupo, eu digo, estou fazendo o que aqui? Não estou fazendo nada aqui. Com os vereadores? Com os vereadores de situação. Entendeu? Então, todo o tempo, a gente sendo afastado, a gente sendo... Mas essa questão com os vereadores tem a ver com a prefeita? Ela que orientou os vereadores a lhe abandonar? Não, entenda bem. Ou seja, lhe excluir do outro entenda grupo. Bem. Na realidade, os vereadores de situação, eles recebem as demandas pelo grupo. Entendeu? E essas demandas não estavam vindo para o grupo que eu estava indo, só estava indo de notícia da prefeitura. Então, vai ter uma reunião em tal lugar. Eu não era comunicado. Entendeu? Não ia nada para esse primeiro grupo lá. Grupo que eu estava presente. Então, poxa, isso aí desgasta muito. Porque como é que eu vou poder somar se eu estou sendo excluído? Entendi. Entendeu? Então, essa foi a minha indignação nesse decorrer dessas situações aí. Então, outra situação que a gente tem aqui difícil. Agora assim, uma coisa que fica meio complicado, Bruno, para a gente entender é o seguinte. Seu pai, ele é vice-prefeito, certo? Ele é a segunda maior autoridade do município nesse sentido. Sim. Ele não se manifestou ainda com relação a esse clima tenso ou essa parte aí. Deixa eu te falar, ele vai vir aqui, eu até esqueci de explicar isso no começo, era para não ter falado. Ele irá vir aqui na rádio, hoje ele não teve disponibilidade para vir aqui, mas ele vai vir aqui. Ele não corre o tempo todo. Até com o próprio deputado estadual Cascares, que nós iremos apoiar, com o Erlando Xavier, que nós iremos apoiar, todos eles irão vir aqui, né? Poder explicar melhor. Eu posso falar por ele algumas situações, mas ele que é o personagem principal que tem que vir aqui depois falar. Agora você tem que entender que o cargo dele é de vice. O vice funciona quando a prefeita não está presente. O meu cargo é legislador. São duas coisas totalmente diferentes. Mas entendeu? Vocês fazem parte da mesma família, além claro, mas quem tem né? tribuna para falar, para reclamar? Eu que sou o vereador. Mas, assim, nos dias de hoje, olha, por exemplo, o que esquentou, na minha concepção, o que esquentou mais ainda o clima entre a sua família, o seu grupo político e o grupo político da prefeita Vanessa Maia? Foi a foto, você com o deputado Cascaria, com o ex-prefeito, que é pré-candidato, Erlânio, enfim, como um sinal de olha... E até agora o esposo da prefeita não se... Aqui mesmo, apertei ele aqui, ele não disse se ia ser, se não ia, que ainda estava em análise, aquela coisa toda. Aí de repente, essa conversa... Se passaram 4 anos, Bruno, né?
seu pai vice, você prestando o seu serviço no hospital e tal. E agora, nesses 9 meses, próximo a uma eleição para deputado, e de repente a coisa muda desse Ontem eu ouvi um editorial muito interessante aqui, né? Qual foi o tema, Vinícius, do editorial de ontem? Só olhando. Procure bem só o tema dele aí, Sim. por favor. Falava sobre a questão de palavra, né? De Fidelidade. Fidelidade, né? Então vamos lá. Nós iniciamos há 5 anos um compromisso político, né? O grupo Vanessa Maia e o grupo Dr. Valber se fundiram naquele momento, né? Para poder concorrer à eleição. Fomos vitoriosos, né? Fizemos um compromisso com 2 pessoas. Fred Maia, estadual, Simplício Araújo, deputado federal. Naquele momento nós saímos, você participou disso aí, nós tínhamos esses 2 compromissos, né? Naquele primeiro momento, cumprimos, Fred Maia, estadual, candidato, votamos nele, apoiamos ele, infelizmente não teve êxito, mas o que a gente pôde contribuir, nós contribuímos. O Simplício não quis mais ser federal, a vaga ficou aberta, tanto nós como você, né, fomos apoiar o Fábio Macedo, que naquela oportunidade foi o candidato que se apresentou para a gente. Apoiamos o Fábio Macedo. Muita especulação, veio a segunda eleição, será que o Dr. Valber é o vice? Não é? Seguramos lá, cumprimos com o nosso compromisso, ajudamos a reeleger a Vanessa Maia, né? Hoje nós estamos à beira, como você falou, de uma eleição a deputado de legislativo estadual, né? Fred Maia não é candidato. Fred Maia eu lhe garanto que ele não tem mais como fazer, se organizar, porque você está vendo a corrida eleitoral, o tanto que se adiantou, e você sabe que hoje Lima Campos, Bernardo, Igarapé, mas isso é uma concepção sua. Sim, beleza, assumo. Mas daqui a 6 meses a gente conversa novamente sobre isso. Beleza. Então, você viu o tanto que foi difícil para a gente não ter um deputado estadual na nossa cidade, naquele momento ali. Uma pessoa que fosse do grupo, que pudesse somar com a gente, entendeu? Então, a gente procurou preencher essa lacuna. Da mesma forma, um deputado federal. Você, demos uma força política para um candidato que, infelizmente, ele não se apresentou aqui como deveria se apresentar. Então, dessa vez, nós não fizemos nenhum compromisso, nós fizemos compromisso com o Fred Maia, deputado estadual. Se ele vier aqui, o Cascarenhas tem ciência disso. Se o Fred Maia vier a se lançar candidato a deputado estadual, nós apoiamos o Fred Maia. O Cascarenhas voltamos atrás. Você está aqui nossa palavra disso aqui. O Cascarenhas é ciente disso. Quando a gente conversou com ele... Vai manchete de... Quando a gente conversou com ele, mas é como eu te falei, para você ter noção, vamos lá. O Bruno Curvina e o Dr. Valber saíram do deputado estadual, né? Beleza. 2 vereadores dos mais votados também saíram. Estão apoiando Iracema Vale, né? Então, o deputado federal, eu estou apoiando Orlando Xavier. O vereador Totinho Sampaio também está apoiando Orlando Xavier, né? Então, tudo isso aí, a vereadora Lenoilson, a Valdirene também tem os candidatos deles. Então, ficou em aberto. A questão é que as atenções só estão vindo para o protagonista, né? Eu vou colocar até o Dr. Valber como um protagonista principal, por ser teoricamente o substituto, né? Daqui em 28. Então, na hora que qualquer movimento dele, diferente dos demais, gera uma visibilidade maior. E a gente entende, e até se fica satisfeito quando a gente tem essa visibilidade, né? Ontem, vereador, eu assisti a uma análise, eu achei até uma análise bem interessante, da questão da probabilidade da votação, caso o deputado Fred saia candidato, da votação que o Fred teria, entre aspas, perdido os apoios, aquela coisa toda e tal. E eu até falei sobre isso aqui, eu digo, rapaz, diante da situação, diante dessa questão de alguns prefeitos não terem declararem apoio para outros deputados estaduais, como é que fica e tal. Mas existe um detalhe que é importante a gente também falar, né? A prefeita Vanessa Maia, ela dobrou a quantidade de votos dela nessa eleição. E a articulação política que foi feita nas eleições municipais tirou, vamos dizer assim, tirou de cena não, trouxe para perto alguns que não eram aliados
que não eram aliados. Sim. Deputados como, por exemplo, que foi candidato a prefeito e foi candidato a deputado estadual, que foi o doutor Humberto, que tirou 2.500 votos. Ele não vai, pelo menos até agora, não falou nada que se vai sair candidato, provavelmente não vai sair. Esses 2.500 votos, de certa forma, aliados atualmente da prefeita, tendem aí, se for pelo cálculo que a turma estava fazendo, tendem aí ao apoio da prefeita e do prefeito Fred, do deputado Fred, lá para o federal. Né? E a questão dela ter dobrado a quantidade de votos também soma a favor de uma possível candidatura do Fred. Certo? Ou seja, ele saindo daqui com a votação mantida em Trizidela do Vale, mesmo não tendo apoio formal dos prefeitos, ele mantém. Se ele mantiver 50% ou 40% dos votos que ele teve nesses municípios aqui próximos, ele sai com grandes chances. Eu não vou me estender a esse pensamento. Não, eu digo porque é uma análise pessoal, é uma análise dele que ele... Não, essa análise é minha. Não, eu sei, eu tô falando, mas que ele vai ter que analisar o custo-benefício dele chegar e ver. E ele deixou bem claro, na própria entrevista dele para você aqui, aí deixou bem claro que tem 2 projetos em vigor agora. Ele deixou bem claro que tem 2 projetos em vigor agora, Pedreza e Trizidela. Sim. Ele deixou bem claro isso, concorda comigo? Sim. Pois é, então ele vai chegar aqui, tentar uma eleição agora, deputado, às vezes pode ganhar, se sair vai sair gigante. E o outro fator, vereador, então, às vezes o outro fator que me chamou bastante atenção foi o seguinte, o deputado estadual, Cascaria, de mandato, passou os 4 anos... 3. Os 4. Até agora não chegou nada, eu acredito que não vai chegar. Certo. 4 anos sem uma emenda parlamentar aqui para o município, alegando aquela velha história que a gente ouviu em outros mandatos, né? Eleitos aqui, e que nunca veio com a desculpa de que eu não entrego dinheiro na mão porque não é aliado, né? Aí nós temos aí 4 anos pela frente, 3 anos pela frente, 3 anos e alguma coisa pela frente. Mesmo que Cascaria seja reeleito, é compromisso trazer emendas para Pedreiras, vai acabar essa desculpa. Vamos trabalhar bem isso aí agora. O mandato do Cascarias encerra quando? Próximo ano. Dezembro 26. Nós temos 1 ano e 3 meses até o final. Concorda comigo? Concordo. Certo. Nós focamos algumas situações pontuais quando a gente fez um compromisso com Cascaria. Primeiro, nós não queremos bater de frente com o governo Vanessa Maia. Nós estamos entrando para somar e não para diminuir. Isso é fato. Nós temos algumas situações pontuais aqui em Pedreiras que eu preciso que ele, como deputado de mandato, intervenha de forma urgente. Número 1, Parque Henrique, bairro Parque Henrique. O bairro Parque Henrique hoje necessita de asfalto. De toda a cidade de Pedreiras daquele tempo que o Simplício conseguiu trazer uma carrada de asfalto para cá, o bairro que não teve nenhuma ajuda ali, praticamente nenhuma ajuda, foi o Parque Henrique. Então hoje, até a eleição, nós temos essa demanda para que o deputado possa ajudar a resolver, de asfaltamento e saneamento do bairro Parque Henrique. É uma situação que ele tem tempo. Se ele não é deputado de mandato, ele não está concorrendo, ele está concorrendo dentro do cargo. Então ele tem estrutura para fazer isso. Não vai parecer que é obra eleitoreira? Mas tem que aparecer em algum momento. Clebinho, de 2 em 2 anos tem eleição. Não tem, sempre vai ser obra eleitoreira. Sempre. Ou você está no ano de eleição, ou você está no ano que é véspera de eleição. Eu digo porque então, passaram 3 mas anos. Em algum momento tem que acontecer. Rouba eleitoreira é a gente prometer uma coisa para pós-eleição. Aí beleza, aí você vai fazer o bendito estelionato eleitoral que o Giovanni gosta de falar. Né? Então, são situações que a gente tem aqui como resolver agora. E o Parque Henrique sofre, a gente precisa resolver aquela situação. Outra situação que a gente vem batendo aqui com relação à água. Né? Agora mesmo, a gente está... Parabéns ao deputado Fred Maia. Lá na questão da água, ali, ele foi muito feliz com aquela água do engenho ali. Que está sendo ligado agora, fazendo a ligação com uma rede de água lá que vai abastecer uma boa parte dali. Falar nisso, aquela intervenção ali para a ligação do encanamento do poço até a rede da CRM. Então, mérito do Fred Maia. Tem que melhorar ali a mérito do governador tem que melhorar lá, porque está realmente se chover ali, fica bem feio. Se você for falar hoje na Câmara e dar um alôzinho. Aí vai ser mais uma confusão que tu mesmo. Não, rapaz, aí...
Sinalização, vai dar confusão. Dá, o pior que dá. Aí, o Tá que muito arisco. Não, se fosse eu, é resposta. Então, vamos lá. Mérito do Fred Maia, com o mérito do governador Carlos Brandão. É uma obra do governo do estado ali, é um recurso do governo do estado que está vindo ali. Né? Mas você vem bem aqui para o bairro São Benedito, é a mesma dificuldade de água. Eu pedi isso aí para o deputado Cascaria. Deputado, aproveita, as máquinas já estão aqui, vê lá com o governador, ele fez uma indicação agora de um poço para o São Benedito, um poço lá para Pissarreira, né? Então lá... Mas ele ainda consegue uma emendazinha para cá, para Francisco? Eu acredito que sim. Eu acredito, como eu te falei, tem 1 ano e 3 meses. Não discutiu isso com ele, não? Não, ele me disse que porque é indicação. Não, mas é como eu te falei. Ele a gente vê a indicação aí desses deputados e as coisas não vêm. Eu falo indicação, que é a maneira que a gente trabalha aqui, mas ele tem os artifícios dele, como é que ele vai fazer, eu não sei. Eu sei que eu quero que resolva a situação. Como é que vai resolver? Eu quero água, né? Eu quero água lá na São Benedito, eu quero água lá na Pissarreira, entendeu? Quando você pega ali o Santa Cruz, que é a Pissarreira, Santa Terezinha, né, você pega ali Dom Pedro I, Dom Pedro II, abastece toda aquela área do Goiabal ali. Então mora muita gente ali. Sim. São necessidades básicas que a gente precisa para cá. Então é isso, Clebinho, que a gente tem a contribuir, né, através do nosso deputado, que a gente está fazendo esse trabalho, começando a fazer esse trabalho com ele. Entendeu? Maravilha. Tá na hora? Tá na hora da Câmara? Tá bom. Olha, então a gente fica aqui no aguardo, Bruno, ver os acontecimentos, né, com relação aí às candidaturas. Ainda tem muita água ainda para rolar, daqui que as candidaturas de fato sejam registradas. Eu vejo com certa, vamos dizer assim, preocupação esse desalinhamento que vinha tão bem e só crescendo. Realmente, porque eu acompanhei alguns momentos aqui da política pedreirense e até costumo falar que Pedreiras passou num blackout administrativo 8 anos, um pouco mais de 8 anos, eu boto até estico um pouquinho mais, administrativa, onde a gente viu um retrocesso gigantesco, né? E uma cidade que é tão politizada, né? Ou pelo menos os pedreirenses batem no peito para falar que são politizados e a gente precisar fazer importações. Mas é o jogo político e a gente aguarda com bastante ansiedade aí o desenrolar dessas celeumas, né? E então, um bom trabalho hoje lá na Câmara. A gente só tem a agradecer, né, dizer que o Dr. Valber é uma pessoa que você conhece ele como político, você conhece ele como empresário, você conhece ele como médico, como pessoa, como pai de família. É uma pessoa que tem sua contribuição em nossa cidade, é uma pessoa que sempre cumpriu, né, com suas palavras e teve compromisso com a cidade. E é isso que a gente espera, poder realmente formar um grupo político, né? Claro, há desavenças, mas nada que não possa ser conversado. A gente ainda espera que algumas situações possam vir a melhorar. E é isso aí, a política passa, as alianças às vezes mudam, mas o que é importante é que nosso grupo permanece forte em prol da cidade de Pedreiras. E é isso que a gente vai trabalhar como vereador, Dr. Valber como vice-prefeito, e com fé em Deus, lá na frente a gente vai ter muito ainda o que mostrar para os pedreirenses. Maravilha! Esse aí foi o Dr. Bruno Curvina, vereador de Pedreiras, falar um pouco aí das suas ações. E só lembrando, né, que agora não, mas daqui a pouquinho essa entrevista, para quem não ouviu, quem não assistiu, vai estar no nosso canal do YouTube, né? Está na íntegra no canal do YouTube. Nós vamos lançar aí uns cortezinhos aí para a galera facilitar aí o acesso. Valeu, até mais tarde. Muito bem, então, já 9h25, você segue ligado com o Tribuna 101.